E vem conferir uma análise do 15º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E lançou o 15º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E eu estava muito ansioso por esse episódio, ainda mais pela forma que o 14º episódio se encerrou. E eu admito, não me decepcionei com esse episódio de maneira nenhuma. A expectativa criada para alguém como eu que não leu o mangá foi realmente feita como deveria ter sido feita. E eu gostei muito desse episódio, supriu as minhas expectativas. E porque, pra quem não lembra, o 14º episódio, e esse episódio começa já recapitulando o que aconteceu no final do 14º, o Megumi, ele vai abrir uma porta da expansão domínio do Drago para todos os integrantes que estão dentro daquela expansão domínio conseguir sair. Então, o Nanami, o Nobito e a Maki vão sair daquela expansão domínio e vai ficar o Megumi sozinho contra o Drago. O problema é, quando ele abre a expansão domínio, em vez deles conseguirem sair, uma pessoa sai de fora para dentro da expansão domínio. E esse personagem é o Toji. Assim como acabou o episódio 14 da semana passada. E a partir daí, o episódio começa dessa parte. Todo mundo fica surpreso e ninguém, sem ser o Nobito, sabe quem ele é. Vamos lembrar porque ninguém sabe quem ele é. O Fujigoro, o Megumi, ele, apesar do Toji ser o pai dele, ele fala no episódio do flashback que quando ele era bem pequeno, que ele nem lembra como é o rosto do pai dele. Isso ele pequeno. De lá pra frente, o Toji estava morto, ele provavelmente não pesquisou mais nada sobre o pai, então é normal ele não lembrar. A Maki nunca viu ele, apesar da Maki ter, de certa forma, um parentesco com o Toji, porque o Toji, ele é alguém do clã Zenin. Mas ele nunca viu, porque ele, de novo, por ele ser um assassino de aluguel, provavelmente ele é alguém que ele era considerado excluído do clã. Tanto que a única pessoa que realmente lembra dele é o Nobito, que é um grande chefe daquela família Zenin. Então provavelmente ele não devia ser o chefe na época que o Toji estava vivo, mas ele deveria ser alguém que já tinha uma grande influência na família, alguém que já estava crescendo. Então naquele momento ele devia saber a presença daquela pessoa, que era alguém que era um potencial muito grande para a família Zenin. Afinal, a família Zenin vive de pessoas que são muito poderosas, e ele poderia ser essa pessoa. A única pessoa que também poderia conhecer ele seria o Nanami, mas o Nanami, que também está ali, em nenhum momento, em nenhuma cena, pelo menos pra gente, acabou vendo ele de cara a cara. Só o Geto e o Gojo acabaram vendo ele, e depois ele morreu direto pro Gojo. Então ninguém dos feiticeiros acabou vendo ele. E pouca gente sabia da existência do Toji, porque ou quem sabia era quem alugava ele para fazer um serviço secreto para matar alguém, ou quem conseguia ver acabava morrendo. Então ninguém sabia. Ele chega lá e aí começa a luta dele contra o Drago. E que luta bem feita. Na verdade, antes disso, o anime já faz uma coisa para ter uma questão, para provar como o Toji é forte, como se precisasse. Ele quer estabelecer pro público, lembrar pro público o quanto esse personagem é forte. Mas a gente já sabe disso. Ele praticamente matou o Gojo, ele quase matou o Gojo. Se o Gojo não usa aquela técnica no último minuto, com certeza ele iria ter morrido. E como a gente percebe isso? Quando o Toji, ele pula na frente da Maki, e ele vê aquela arma de feiticeiros super especial na mão dela, e ele acaba roubando dela só na força bruta. Vai lembrar, a Maki, ela não tem uma habilidade com feitiçaria. Então a partir daí, quando você vê a forma como ela usa os seus poderes, você vê que ela não usa. Então ela é considerada alguém que ela é muito forte, além do seu limite, e merece estar numa escala maior dentro da escola de feitiçaria. Já foi discutido isso, exatamente porque ela é muito forte, no nível de personagens tão fortes, sem ter um poder que consegue se equiparar a eles. O Toji chega e ele facilmente ganha dela na força e rouba sua arma. A partir daí, ele vai pra cima do Drago. E aí volta a narradora, que vai fazer uma narração para lembrar pro público o que aconteceu com o Toji. O que aconteceu com ele nunca foi explicado abertamente pro público. Na verdade, eu até acho que, de novo, vou voltar a falar uma coisa que eu critico todo episódio. Quando essa narradora em off aparece, eu acho um desserviço pro anime. Eu acho que quando ela aparece, ela mais trata o espectador como burro do que realmente trabalha a obra como deveria. Porque ela chega e ela fala o óbvio. Porque, por exemplo, em nenhum momento do anime, eles explicam o que aconteceu com o Toji. Mas você, se você assistir, tiver um mínimo de capacidade de realmente interpretar, você sabe o que aconteceu. Aquela
aquela pessoa que estava lá, que era alguém que fazia com que as pessoas entrassem no corpo dos outros, era praticamente uma médium, essa pessoa colocou alguém no corpo do seu neto e o seu neto foi consumido pelo Toji. O próprio Toji fala disso. Mas aí chega essa narradora e ela quer deixar bem explicadinho o que acontece. Ela quer falar com todas as palavras. Ela explica, entrou num corpo, explica tudo o que aconteceu naquele episódio que a gente já viu. O neto tenta entrar no corpo do Toji para poder entrar na batalha. O Toji era mais forte que ele e por causa disso ele acabou consumindo o espírito do neto daquela médium de dentro para fora e ele tomou domínio total. Depois ele foi lá e ele matou a médium e ele tomou um controle. Mas aí o que ela explica mais, que é algo interessante, aí sim foi algo interessante. Mas de novo, pra mim, não precisava explicar. Deixa o episódio rolar e a gente interpreta o que aconteceu. Acho muito mais legal do que eles querem mastigar tudo pra você. Eles explicam que ele vai ter uma capacidade de manter o corpo por um certo período, até porque o que foca nele e o que faz ele estar ali aí é sua vontade de sangue e a sua vontade de matar tudo e todos que estão na sua frente. A partir daí, quando ele entra naquela expansão domínio, foi praticamente o seu instinto de matar que fez com que ele entrasse lá e a partir daí ele fosse atrás do Drago porque ele era o mais forte naquele lugar. E começa a luta dos dois. No começo, o Drago ele meio que ignora ele, porque ele sente que o Toji não tem uma capacidade de cara a cara que parece super forte. E ele comprova que ele está completamente errado. Quando ele entra dentro da água, ele praticamente destrói todos os ataques que o Drago manda pra ele. Manda aquelas piranhas, aí depois manda mais piranha, aí manda praticamente um bicho elétrico, parece o formato de um serpente marinha, que ele acaba destruindo e acaba lutando frente a frente com ele, praticamente destruindo ele, sem deixar que ele use mais golpes. Nessa hora, o Drago tem que apelar e o Toji continua acertando ele. O Toji praticamente massacra ele na luta. O único momento que parece que ele vai perder é quando as piranhas e os bichos submarinos vão acertar ele. Mas você sabe que não vai acontecer nada, porque lá no flashback, a gente já viu que praticamente ele lutou contra o Geto. E o Geto usou os seus bichos mais fortes da época e ele destruiu com uma certa facilidade. Um dragão gigante, um espírito que ele colocou contra ele, que tinha uma expansão domínio. Então eu sabia que ele não ia perder. A partir daí ele continua lutando, ele vai lutando e todo mundo fica surpreso, só volta. E quando ele continua lutando e destruindo o Dragon, na hora que ele tá quase ganhando, ele dá um chute na cara dele e ele afia a arma que a Maki tinha, algo que nem a Maki sabia que podia fazer, e ele deixa ela afiada, como se fosse realmente uma estaca, e ele acaba acertando o Drago. Nessa hora o Drago percebe que ele vai morrer, percebe que vai perder, e ele tenta fugir. O Nobita, percebendo isso, chuta ele na frente da lança, e o Toji acaba matando ele, destruindo a expansão domínio que estava presente. Nessa hora, vira aquela dúvida. Tudo bem, o Toji salvou todo mundo que está ali, e o Megumi está completamente cansado. Mas o que o Toji, que é um psicopata, vai fazer a partir de agora? Ele vai ajudar as pessoas ou ele realmente vai atacar todo mundo? E ele faz a segunda opção. Mas ele não ataca todo mundo, ele afasta só o Megumi do combate. E a partir daí, ele fala, quem é esse cara? O Megumi fala, quem é esse cara que eu nem senti a presença, eu nem senti que ele me jogou pra fora daquele lugar. Quando a Maki e os outros vão perceber o Megumi, o Jugo aparece naquele lugar. Ele aparece, ele percebe que o Drago morreu. E percebe que ele tá bravo, porque aquele é o segundo amigo próximo em questão daquele espírito amaldiçoado que sofreu, que morreu. O Drago era muito perto do Jugo, mas também o Hanami também era muito perto do Jugo. A partir daí a gente vê como o Jugo é forte. Porque o Jugo é aquele personagem que ele passa uma impressão errada pro público. Quando a gente vê ele naquele combate, você pensa, ele não vai ser tão difícil pra esses três personagens. Mas a gente lembra que quem destruiu ele com certa facilidade foi o Gojo. Ele tem medo do Gojo, que é o mais forte da obra como um todo. Talvez só o Sukuna seja mais forte que ele. E aí ele acaba praticamente destruindo com poucos golpes. O Nanami, o Nobito e também a Maki. Quando ele vai destruir de vez o Nobito, ele percebe uma presença misteriosa lá, e essa presença é o Sukuna, e a gente chega na metade do episódio. Vale destacar, talvez no episódio seguinte, que vai focar bastante no Megumi contra o Toji, pelo menos é o que parece pela descrição do próximo episódio, talvez a gente entenda um pouco mais do Toji e ele tome mais controle do seu corpo, porque ele vai estar na frente a frente com o seu filho. Mas até agora ele não fala nada. Pode ser que, de novo, ele não tenha só uma presença instintiva. Pode ser que ele chegou naquele domínio, na expansão domínio, através da presença do filho dele. Pode ser que isso seja explicado, já é super interessante. A partir daí, o jogo chega perto daquele lugar onde ele percebe que tem a presença do Sukuna, e ele vê que aquelas duas filhas adotivas do Geto estão dando dedos amaldiçoados para fazer com que o Sukuna sobreviva. E aí o jogo lembra de um flashback de quando ele estava conversando com o Geto, que não é o Geto, que é a versão que tá dentro dele, e ele fala, o Itadori é muito forte, muito poderoso e tem um controle total do seu corpo. Mas se você der mais de 10 dedos para ele, pode ser que o Sukuna, por um curto período de tempo, domine seu corpo.
corpo. No começo as meninas tentam fazer isso, o Jugo não deixa, destrói elas e ele próprio dá 10 dedos pra ele. Ele acaba acordando e tendo domínio por alguns segundos do corpo. Destrói a mão do Jugo e aí as duas meninas tentam falar porque ela ressurgiu ele, acordou ele, que seria pra ele matar quem está dominando o corpo do Geto. Nesse momento, o Sukuna acha que é uma afronta e ele mata as duas meninas. Tem um flashback muito bonito antes disso, das duas tendo uma relação de filha e pai junto com o Geto. E a partir daí, o Jugo fala que ele só quer que ele sobreviva. A partir dali, ele quer que ajude eles a matar os feiticeiros. A partir daí, o Sukuna dá uma chance do Jugo acertar ele primeiro e o episódio se encerra. Foi um episódio muito interessante. Eu gostei muito da primeira metade, eu gostei muito da presença do Sukuna. Uma coisa que eu gosto muito do Jujutsu Kaisen, e um dia eu vou maratonar toda essa segunda temporada de novo, pra ver se funciona assistindo uma maratona, eles sabem fazer perfeitamente a ideia da presença através do hype. E por que eles fazem isso? Porque Jujutsu Kaisen tem muitos personagens interessantes, muitos plots e subplots que chamam a atenção do público de modo geral. Então a partir daí eles sabem usar os personagens. Por exemplo, no episódio passado, eles acertaram perfeitamente em quem colocar em tela, qual luta tinha que percorrer e como a animação iria mudar. Aqui eles mantiveram a animação, que eu acho fantástica. Eu adorei essa ideia dessa expansão do domínio e como eles brincam com uma animação diferente, uma cor diferente, um visual diferente de tudo que a gente viu em Jujutsu Kaisen até agora. Isso ajuda bastante, cria um clima a mais. Inclusive, adoro de novo esse começo. Adoro a luta do Toji, adoro como ele é flexível na parte de como ele luta, como a luta dele fica sempre pra frente, porque ele é humano, mas ele é super forte pro humano. E realmente a animação passa essa superioridade técnica e de força que ele tem através da sua animação. E a partir daí, quando chega na segunda parte, que foca mais no Sukuna, ele sabe usar também muito bem essa parte da animação. Mas não é só isso. A parte de quebra de expectativa é que parece que no episódio passado tudo estava indo muito bem. Parece que eles iam conseguir sobreviver. Nesse, quando aparece o Toji, ele mata o Dragon, você pensa, o que vai acontecer agora? E além de ter o Toji, ainda coloca um Sukuna. Então parece que sempre algo está acontecendo. Sempre onde parece que as coisas vão chegar para começar para um caminho de conclusão do arco, parece que mais e mais coisas estão acontecendo e parece que esse arco nunca vai se encerrar. Parece que ele vai se manter por muito tempo. Eu tô gostando muito dessa progressão e de como o arco tá conseguindo realmente crescer no momento certo, colocando os personagens e vilões no momento certo. Eu gostei muito desse episódio por causa disso. Eu vejo alguns problemas de animação em alguns pontos, tem alguns momentos do episódio que eu acho que ele poderia ser um pouquinho melhor, queria ver um pouco mais da dinâmica dos outros personagens, vendo o Toji lutar, por exemplo. Eu gostei muito do surgimento do Sukuna. Mas no geral é um episódio muito bom, porque a animação na primeira metade funciona muito bem e eles conseguiram fazer boas surpresas e boas revelações até o final do episódio. É bem verdade que a gente já sabia que o Sukuna ia aparecer, porque desde alguns episódios pra trás já apareceu na cena pós-créditos que as filhas adotivas do Geto estavam levando ele pra longe, o Itadori, ia ressurgir ele a partir daí. Mas mesmo assim, eu gostei muito do episódio e o final queria mais uma vez aquele gancho de eu preciso que a próxima semana chegue logo, porque eu quero saber o que vai acontecer a partir daqui. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 15º episódio de Jujutsu Kaisen? O que você espera dos próximos? Qual foi o momento que você mais gostou? Você gostou da luta do Toji? Você gostou mais do ressurgimento do Sukuna? O que você espera a partir daqui? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.